Bom dia, companheiros da UMEN, internautas que estão nos assistindo agora, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso querido encontro, que é o culto do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos então, ele acontece sempre às 9 horas na segunda-feira, mas pode ser assistido em qualquer momento, que a pessoa sentir necessidade, né? A pessoa pode, se não conseguir assistir na segunda, estão lá no canal da UME os outros cultos e esse culto também que nós estamos fazendo agora. Então, nós vamos hoje falar do capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão o que dê a mão direita, e especificamente o óbolo da viúva. E eu vou começar lendo uma página e fazendo a prece inicial. A nossa página de hoje é o capítulo 165, Bens Externos, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como que se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontrarmos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que tiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre, ao levar nossos corações aos corações de Jesus, pedindo que esses embaixadores luminosos nos encontre, nos envolva, envolvendo também todos aqueles entes queridos que estão em nossos corações, em nossas mentes, que possamos, nessa reunião, envolver a todos eles que estão mais sofridos, mais angustiados do que nós mesmos. E assim, agradecidos, pedimos também por aqueles que estão passando por esse momento difícil da pandemia, nos leitos de dor, sem ar, Senhor. Abençoe, Jesus, e traz à terra a cura, traz da terra o bálsamo para esses corações. E assim, agradecidos, damos então por iniciado o nosso luminoso, nosso querido encontro. Que assim seja, graças a Deus. Agora então, nós passamos a querida Elimar para que ela comece o nosso estudo.
Muito obrigada, querida Darcy. Bom dia, amigos. É com muito carinho e gratidão que a gente está aqui reunido, né, para estudar, conforme o Darcy falou, os itens 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai tratar do óbolo da viúva. Vamos à leitura. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, que era o local de colocar as oferendas, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundava, ao passo que ela deu do que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Isso está nos evangelistas Marcos e Lucas, tá? Muita gente, aí Kardec vem colocando para a gente, que muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam a seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações, se eles os perscrutassem, isto é, se eles buscassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória, quer dizer, uma oportunidade, uma chance do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Isso também está no livro dos Médiuns, né? Itens 294 e 295 da segunda parte. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará
de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhes depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, só essa explicação de Kardec aqui já nos preenche de ensinamento, né? E a gente, quando vai até o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, lá no capítulo 11, a pergunta 886 que se fez aos espíritos, né, que Kardec fez aos espíritos, foi bem assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como a entendia Jesus? E a resposta vem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quer dizer, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Abrange todas as relações que nos achamos com os semelhantes. E aí, a gente, para poder a gente entender melhor, eu procurei no livro, que eu achei interessante demais, se chama Diálogo dos Vivos. Esse livro, os temas são propostos pelos irmãos encarnados aos espíritos desencarnados. E aí a Emmanuel, né? Foi solicitado a Emmanuel e a outros espíritos. E também pelo Chico, né? Foi feito pela mediunidade do Chico e fomentado pelo Herculano Pires. Então, o capítulo 10 vem assim: como agir? É a pergunta, como agir? E aí vem se comentando que lá nas atividades do Chico Xavier, antes das tarefas espirituais daquela noite, vários amigos ali visitavam a instituição, né, e comentavam sobre as circunstâncias que tantas vezes nos vemos impossibilitados de fazer o que desejamos, né, no que se refere à prática do bem. O assunto era esse. Então, em muitas ocasiões, somos constrangidos nos deveres de dar, o que exige alto nível de quantidade, quando nós possuímos muito pouco, né? Em outras ocasiões, a experiência pede que nós tenhamos atitudes de tolerância, né? E, no momento, não somos capazes ainda de mostrar todo, a fim de favorecer, né, não favorecer a perturbação. Às vezes, a gente quer dar tempo, alegria para os outros, sem conseguirmos fazê-lo, né, se não em escala mínima, né, de modo a não criar dificuldades e tal. E aí a pergunta: como agir nesses casos? E aí, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele momento, aquele grupo abre justamente no item 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não saiba a sua mão esquerda, que dê a mão direita, o óbolo da viúva. E aí, no final da reunião, depois de lida a página, vem a página do nosso querido Emmanuel para trazer esse ensinamento. A página se intitula Melhor Assim, e diz assim: terá suado o momento da tua cooperação no amparo de outrem, e efetivamente estimarias entregar o máximo de ti segundo as circunstâncias. Mas se não podes dar na medida de teus desejos, cede a migalha que possuis, de vez que será melhor ofertar o mínimo de que dispões do que te recusares ao benefício, cerrando as portas ao amor aos semelhantes. Caso não desfrutes a oportunidade de empenhar um dia de serviço aos irmãos, mais necessitados do que nós mesmos, quando se faça possível, não é isso? Oferece 1 hora em favor deles, porquanto será mais proveitoso mobilizar alguns minutos na execução das boas obras do que te omitires junto delas, gelando aquela confiança no ideal do bem, nos irmãos de experiência que estão no nosso caminho.
Então, Emmanuel diz assim: ampara o bem dos outros na garantia do teu próprio bem. E quando não possas entregar o máximo que desejas, e tanto quanto se espera de ti, oferta o mínimo ao teu alcance, porquanto a ausência do melhor que se possa realizar é uma brecha, ao pior, talvez, por surgir. E, por isso mesmo, o mínimo do bem será sempre luz, dissipando as trevas que se adensam constantemente onde não há bem nenhum. E aí, o Herculano Pires, querido, ele vem comentar isso para a gente finalizar. Ele diz assim: somos constantemente desafiados no campo das lutas da vida. A expressão de Emmanuel, definindo a situação em causa como desafio à humildade, exige maior atenção de nossa parte. A pobre viúva, no Templo de Jerusalém, vendo os ricos depositarem grandes somas, fazendo aquele barulho, né? Todo mundo olhava, segundo a parábola evangélica, foi desafiada na sua humildade, mas ela respondeu o desafio de maneira positiva, depositando ali a sua ínfima contribuição. De outra feita, após o Sermão do Monte, a gente está lembrado, os apóstolos de Jesus, eles foram desafiados também na humildade por aquela multidão faminta que reclamava alimentos. E aí, ele podia omitir-se quando o mestre pediu, né, o que eles levavam ali naquele bornal, naquela bolsinha de tiracolo que os discípulos levavam, alegando insuficiência. Eles dizem: nós não temos quase nada, mas não vacilaram em entregar aqueles poucos peixes e pães da merenda. E é o que aconteceu: Jesus multiplicou e saciou a fome de todos. Então, muitas vezes, a gente é desafiado pelos que pedem socorro, exibindo necessidades que não podemos atender. Mas, se formos humildes, poderemos dar pelo menos um pouco para a miséria. E se dermos o nosso pouco, pensando em Jesus, né, talvez aconteça aquele milagre que aconteceu na multiplicação, né? Porque se dermos em espírito, estaremos dando mais do que o simples óvulo material. E aí, o mesmo acontece em relação às dores, às aflições, os sofrimentos. Quantas vezes a gente é procurado por pessoas que sofrem dores tão profundas que a gente não tem recurso para aquele abismo de angústia. Mas, se elevarmos o pensamento ao Mestre e dermos o que nos for possível, talvez as nossas palavras, embora inseguras e descoloridas, possam levar ao sofredor aquele bálsamo de entendimento, aquela consolação. Em nossa vaidade, né, desejaríamos proferir palavras milagrosas, mas em nossa humildade é que realmente poderemos produzir o milagre do socorro divino. Então, que nosso Senhor nos abençoe, que Jesus nos envolva em luz e que a nossa querida Norma prossiga com a nossa reflexão dessa página. Oi, amigos queridos, mais uma vez, os nossos votos de muita paz, que possamos permanecer nessas vibrações de esperanças que nos envolvem nesse momento. Achei muito interessante porque, vocês imaginam, nós não traçamos uma programação, nós nos oferecemos a estarmos aqui, cada um fazendo a sua parte. E o que foi trazido na página inicial, né, que fala do emprego dos nossos dons. É isso, todos nós possuímos potencialidades nos dadas por Deus, nosso Pai Criador. E precisamos utilizar essas potencialidades para o nosso bem, através de escolhas cada vez melhores, e para o bem de todos aqueles com os quais nós convivemos. E Elimar, essa querida companheira, nos traz essa passagem quando Jesus pergunta: que tendes? Para mim, toca profundamente essa pergunta do mestre de nossas vidas. O que nós temos? O
que nós podemos doar de nós próprios? Porque a doação material é de acordo com os recursos de cada um. Mas a nossa doação de amor, de compreensão, de tolerância, de amizade fraterna, essa nós podemos desenvolver sempre. Mas, como o tema é o óbolo da viúva, eu tenho um livro maravilhoso, não sei se vocês conhecem, Mulheres Fascinantes. Adoro esse livro. São relatos maravilhosos, e no capítulo que nós vamos comentar rapidamente hoje, fala de Rebeca. Quem é Rebeca? É a neta daquela viúva que depositara aquelas moedinhas de pouco valor naquele local, na frente de todos. E que Jesus comenta com os seus discípulos que ela havia doado muito mais do que os outros. Por quê? Sabemos, no relato, que ela era uma viúva pobre. Ela vivia numa pequena aldeia e o sonho dela era um dia poder ir a Jerusalém e fazer a doação no templo. E ela consegue, com muito esforço, ir numa caravana que se forma naquela aldeia e leva a neta que fora criada com ela. E ali chegando, a emoção dela é tão grande de poder realizar aquele sonho, aquele desejo. E ela, então, após este momento, retorna para a caravana. Mas todos estão muito cansados, os animais estão cansados, as pessoas estão cansadas. E a maioria vai para hospedagens, para descansar um pouco e efetuar o retorno à aldeia. Mas elas não possuíam recursos para isso. E dormem numa pequena carroça. Ocorre que naquele momento, naquela noite, aquela avó, aquela senhora querida, retorna ao mundo espiritual. Essa é a narrativa interessante. E aquela neta sente-se muito desolada, porque fora criada com princípios morais e era uma pessoa que tinha os conceitos superiores em suas ações. Então, no dia seguinte, é realizado o sepultamento. E na hora do retorno para a caravana, ela vem muito triste, e ela fica um pouco para trás nas suas recordações, naquele momento de tanto sofrimento. E o que ocorre? Um homem embriagado, ainda dominado pelos instintos mais primários, a retém e a leva para uma daquelas ruas desertas, já era tarde, tudo se passara durante o dia, e ali ela desmaia, porque ele tinha um odor muito desagradável, o odor do vinho, o odor dos dentes podres, um odor daquela pessoa ainda tão necessitada. E ao desmaiar, que é uma bênção para ela não participa daquele momento, daquele estupro. E ela, então, fica ali deitada, jogada numa daquelas roelas. Ao amanhecer, ela se dá conta de tudo o que ocorrera e ela diz, e agora? Provavelmente os amigos estão esperando. A caravana está naquela praça e ela sai acelerada, mas eles haviam partido. E fica aquela jovem, agora, naquela situação de desespero, perdera tantas coisas importantes. E ela vai ao templo procurar uma ajuda e deita e fica ali repousando num daqueles degraus e é acordada bruscamente por um daqueles servidores do templo, que a manda embora, dá uma moeda de pouco valor para ela, para que ela possa se alimentar, mas ali ela não poderia ficar, não tinha espaço para ela. E encaminha para uma casa que, de fato, era uma casa de prostituição. E ela, sem saber, se alimenta, fica grata, mesmo aquele homem tão rude. Ela fica grata porque ela conseguira comer um pãozinho quente. E se dirige para tal casa. Chegando lá, era uma casa belíssima, cores fortes, a porta está aberta, ela entra, encontra aquele luxo, sedas, cores, perfumes dos mais diversos.
não se dá conta, pela ingenuidade ainda, que lhe fazia parte. Então, ela se dirige, chega à dona da casa e percebe rapidamente o que ocorre, e ela conta o que acontecera com ela. E aquela senhora lhe diz, aqui não é um lugar para você, vá embora, vá procurar outra atividade. Mas ela diz, eu não tenho para onde ir. E aquela mulher se condói, é a doação do que ela tinha de melhor. Ela diz, fique. Ela disse, não poderei vender meu corpo, senão você fará parte de limpeza, de cozinha, e à noite você vai dormir num cantinho, num quarto mais afastado. Mas se faz necessário que você fique oculta, porque você é jovem, é bela, e se os homens quiserem você, eu não poderei impedir. E ela passa a usar um véu negro, para que possa ficar ali encoberta. Mas é interessante que ela ganhava pouquinho, uma moeda mínima, pelos serviços, em troca da hospedagem, da alimentação. Mas, mesmo assim, o pouco que ela ganhava, às vezes aliada a serviços que ela fazia, particulares, para as outras mulheres ali daquela casa, ela, conforme ela vai ganhando uma ou outra moeda a mais, ela também vai doando para aqueles que estão precisando do alimento, do remédio, seja o que for. Ela conseguia doar o pouco que ela tinha. E não era só uma doação material, porque aos poucos, aquelas mulheres cheias de dificuldade, era ela que recorria. Um conselho, uma orientação, como proceder, os sentimentos. E ela ficava a pensar, por que eu? Mas assim, ela fazia a sua tarefa, ela doava o que ela tinha de melhor. E aí o tempo passa, e um dia ela também fica com a mesma vontade daquela avó querida. E ela junta um pouquinho de moeda e vai no templo fazer a sua contribuição. E naquele dia que ela joga a sua moedinha, ela encontra com o olhar de Jesus. E ele, na sua sabedoria, entende aquela jovem, o que ela estava passando, as dificuldades que ela estava vivenciando e o quanto ela tinha de nobreza moral. E ele dirige-se a ela dizendo, acompanhe-me. E ela vai, sem dúvida ela vai. E ela passa um dia ouvindo Jesus, ela fica tão maravilhada. À noite, ela retorna àquela casa, que é a acolhera, e está mais grata ainda. Aquela mulher com tantas dificuldades, ela era grata, ela socorrera, ela doara os melhores sentimentos para Rebeca. E ela, então, começa a trabalhar cada vez mais, com dedicação, fazendo tudo o que ela pode da melhor maneira. O tempo passa, ela vai continuando. Qualquer folguinha, ela estava junto a Jesus. É quando ela é informada por ele, pelo próprio mestre de nossas vidas, que aproximava-se o momento do seu retorno. E ela fica triste, mas ele lhe diz, acalma teu coração, eu voltarei, estarei com vocês para todo sempre. E assim a vida continua, Jesus faz o seu retorno naquele momento que nós sabemos de tanto sofrimento, e ela mantém a imagem de Jesus em sua mente, os ensinamentos de Jesus no seu coração. Bonita essa história. Vou resumir, porque o tempo é pequeno, mas sugiro que vocês leiam Rebeca, a neta da viúva. Então, resumindo, as perseguições após a morte de Jesus aumentam muito para com os cristãos. Chegam soldados e oficiais romanos para conter aquela onda de manifestações a favor do mestre. E um dia, uma noite, um grupo de romanos, tendo um oficial a comandá-los, também vão àquele local. E aquele oficial, bruscamente, num daqueles momentos que dirige-se à mesa, ela estava nesse dia repondo os alimentos, porque eram muitas pessoas. Ele toca nela bruscamente e o véu cai. E aquela beleza, ela era muito linda, é descoberta. E aquele momento torna-se delicado, como a mulher havia dito. Se um dos homens que ali frequentava quisessem possuí-la, ela não teria como evitar. E assim ela é descoberta. Mas aquele oficial dirige-se
a dona do estabelecimento e diz que a deseja e a quer. Ele vai até a cozinha, resumindo a história, ele a pega e a leva de cavalo. Mas ele era um homem bom, ele tinha o que doar. Ele faz isso para que os outros não quisessem ter com ela as relações do sexo. E ele a leva à briga em sua casa. O tempo passa e eles se apaixonam. E ele propõe o casamento. E ela precisa contar que ele não sabia até então toda a história dela. E ela fala, conta, não haveria talvez necessidade, mas era a sua própria consciência. E ela conta, ele acaba entendendo e se casam. E vão para Roma, porque ele pega um cargo acima, ele é convidado a um posto de maior destaque. E aí os filhos vêm, mas ela não conseguira que ele seguisse o Mestre Jesus. Mas ela o faz, ajudando a todos que se aproximam dela. E já é uma fila diária, ela doando o que é possível doar. Até que um dia ela é pega e ela morre, né? Naquele circo. A história é belíssima, morre tranquila, porque ela sabia o que era mais importante em sua vida. Então, no final, o espírito de Rebeca dá um depoimento através da médium que escreve o livro. E eu só vou ler esse pequeno trecho para nós encerrarmos. Ela diz assim, depois que ela conta toda a sua história: o amor incondicional, ensinado pelo Mestre, faculta-nos o entendimento das criaturas e de suas necessidades. Aí a caridade maior. Promove a aceitação, permite a análise sem julgamentos. Compreendemos, aceitamos, esperamos, trabalhamos pelas mudanças que somente podem ser levadas a cabo dentro de nós próprios. E que adversários somos de nós mesmos. Imploramos por mudanças, como se elas caíssem dos céus, persistindo na estagnação. Então, é hora, meus amigos queridos, dessa mudança dentro de nós. Que sejamos cristãos, que sejamos espíritas cristãos. Um beijo a todos. E agora vamos ouvir a nossa querida Francisca no seu momento de oração por nós todos. Muita paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, elevemos os nossos pensamentos aos céus. Vamos trazer Jesus para mais perto de nossas mentes, de nossas almas, de nossos corações. O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Palavras de Jesus, de Nazaré. Divino Rabi da Galileia, Jesus. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, ofertando ao seu coração misericordioso a nossa gratidão. Obrigada, Senhor, pelo pão, pela luz, pelo ar, pela paz, por tudo que temos e somos. Obrigada, Senhor, pelo nosso entendimento, pela oportunidade que temos de fazermos esse culto cristão online, onde penetramos os lares que querem nos acolher, para juntos falarmos do teu evangelho, do teu amor, dos teus ditos, dos teus feitos, onde podemos te dizer que a nossa fé está sendo trabalhada a maior nesses tempos de pandemia. Sabemos que tudo que estamos passando é necessário para a nossa elevação. Mas te rogamos, Senhor,
tende compaixão de nós, de todos nós, daqueles que estão sofrendo mais do que nós, daqueles que ainda não têm o entendimento de que todos os sofrimentos são legítimos e necessários. É a justiça das aflições. Conduz-nos, Senhor, à resignação, mas ajuda-nos a aumentar mais ainda a nossa fé e a nossa confiança na amorosidade de Deus e na tua amorosidade. Na amorosidade de Maria de Nazaré, para que essa pandemia cesse o mais rápido possível. E depois, nós tenhamos aprendido algumas lições, tenhamos evoluído, clareado as nossas mentes e os nossos corações, para convivermos com o próximo, exatamente como irmãos, com simpatia, com amor, com caridade. Todas essas coisas que nós já sabemos, mas que olvidamos, mas que temos ainda dificuldades de praticar. Ajuda-nos nessa compreensão, para que pós-pandemia, na era nova, sejamos mais irmãos uns dos outros. Obrigada, então, Jesus, por nossa união da Mocidade Espírita de Niterói. Obrigada pelo nosso culto. Obrigada pela oportunidade do serviço. Abençoa-nos a todos. Abraça-nos a todos amorosamente. Que assim seja. Graças a Deus.